Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão tomate. O que vem acontecendo com a safra de tomate em 2024? Esse crescimento foi real? Esse crescimento foi mediante a quê? Foi uma corrida para esse crescimento, porque nós tivemos várias mudanças climáticas e sabemos que uma das safras mais sensíveis a essas modificações é a safra do tomate. E para isso, Basílio, que é o representante da Tomate BR, é o consultor da Tomate BR, ele vai trazer algumas informações importantíssimas para esse mercado de consumo que desde um simples lanche a um molho de tomate, ele está lá presente. E faz com que nós, consumidores finais, tenhamos modificações sempre ou a favor ou ao contrário ao nosso bolso. Como ficaremos para 2025? Basílio, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde pelo espaço. Espero poder atender a expectativa de todos os ouvintes, de todos os espectadores. Com certeza. Eu sei que eu já estou falando com um especialista na área. Primeiro, explica para a gente o que é a Tomate BR. Bem, a Tomate BR ela foi fundada oficialmente há 2 anos, mas ela é um ideal da cadeia de tomate de processamento industrial já há algumas décadas já. Porque a gente tem no Brasil um consumo bastante expressivo, de molho de tomate, ketchup e todos os derivados do tomate. A tomate veio em 2022 para começar toda a cadeia para se discutir as questões setoriais, para a gente ter um melhor acompanhamento de safra, oferta de matéria-prima, dificuldades do setor e fomentar a pesquisa, fomentar o desenvolvimento por meio de ações integradas. A Tomate BR, com quase 90% industrial do Brasil, é externa, a gente é afiliado ao DAC, que é o ações do que a gente diz aí, entre aspas, o mundo do tomate, o mundo dos atomatados. E isso daí requer um acompanhamento periódico, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo em outros países, que a gente é bastante afetado aqui, visto que a matéria-prima pasta de tomate ela é uma matéria-prima comoditizada, ela tem comercialização global por meio de alguns parâmetros que é regulado dentro desse mercado. Basílio, mas quem mais sofre nessa questão das modificações que aconteceram em 2024? Primeiro, vamos falar um pouquinho do histórico, das safras. Como pós-pandemia, eu sei que durante a pandemia as modificações aconteceram, pós-pandemia nós tivemos alterações climáticas extremamente significativas que fizeram com que as safras caíssem muito, mas aí vem 2024 com o início do ano não favorável para a safra de tomate e que se desenvolveu da metade para o ano algo positivo, esse crescimento de 10%. Então esse é mais ou menos como está hoje a questão tomate Brasil. Mas é somente isso? O que realmente interfere não só na produção? Porque eu sei que entre a produção tomate existe também um outro fator que chama soja, que altera também o desenvolvimento e o trabalho feito em cima desse produto. Então, o que você pode me falar neste contexto brasileiro, tanto da parte agrícola quanto o clima, e se é realmente significativo esses 10% mediante a 2023, já que 2023 foi uma queda drástica na produção? Sim. O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que o país ele não é autossuficiente na produção de tomate, ou seja, de molho de tomate, pasta de tomate, que é a matéria-prima para todos os derivados. A gente é um importador, a gente importa por volta de 20% da nossa demanda anual,
Então, ou seja, o nosso mercado supre 80% da demanda do nosso mercado consumidor. Quando a gente tem um evento global, como foi a pandemia, isso mexeu com toda a cadeia de suprimentos do planeta inteiro. E isso, o que acontece? A gente teve uma disparada de preços dessa polpa no mercado internacional. Isso afetou drasticamente as indústrias nacionais, né, que precisavam algumas redes de alimentação que importava-se essa polpa para fazer seus condimentos, seus molhos aqui no país. E isso daí balançou muito a cadeia produtiva do país. Aumentou o custo, aumentou toda a base de produção, e sem contar que assim, a gente teve uma ruptura em todas as cadeias de logística, né? A gente teve ruptura na produção de máquinas, a gente teve ruptura na produção de equipamentos, na produção de máquinas industriais, na produção de máquina agrícola, carros, e toda a estrutura de logística do país, do mundo, foi comprometida. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, que é a realidade do tomate, o que isso afetou? Nós tivemos um encarecimento bastante da produção do tomate em si, do fruto do tomate a nível de campo. Adubo subiu muito de preço, defensivo subiu muito de preço, e a gente teve aí algumas situações de energia elétrica, algumas situações de mão de obra, restrições e tudo, e isso ocasionou um aumento de preço bastante expressivo. Como a gente não é autossuficiente, a gente importa uma parte até significativa da nossa demanda, o país, para atender isso, a gente começou a buscar maiores eficiências e safras um pouco mais robustas. Vamos tentar suprir essa demanda por meio de uma condição de produtividade, de produção de campo. A gente fez isso em 2022, a gente teve um resultado real dentro de uma média histórica, né? Então a gente não podemos criticar uma safra 2022, porém em 2023 a gente ainda tinha um déficit de matéria-prima muito grande, e a safra 2023 ainda trouxe para nós um problema extremamente grave, que foi condições climáticas totalmente adversas, né? Não foi só no Brasil isso, a Itália também sofreu, os Estados Unidos tiveram lá a Espanha teve lá seus problemas com água, e a gente teve um ano no Brasil muito ruim, muito ruim. A gente voltou no tempo aí quase 10 anos, se a gente pegar em níveis de produtividade de 2023. Quando veio 2024, o planejamento da safra 24, a gente precisava, assim, a gente que é do ramo, a gente dessa cadeia de produção, a gente entende que é um ano após o outro. Não adianta você desesperar num ano ruim e nem ficar eufórico num ano bom. É um ano de cada vez, é uma safra de cada vez. Então, todo o planejamento da safra 24 foi feito mantendo os históricos, né? Sabendo que o ano de 2023 foi um ano ruim, fora da curva. Porém, a necessidade de matéria-prima das indústrias, ela continuava alta. Isso daí fez a gente iniciar a safra 2024 com plantios mais cedos, para a gente poder aproveitar ao máximo a janela. Para ficar bem contextualizado, a produção de tomate rasteiro, que é o nosso caso, o industrial, ela tem seus plantios nas regiões produtoras, que é São Paulo, Minas e Goiás, principalmente em Goiás, quase 70% do volume está em Goiás. Os plantios começam aí no final do mês de fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro. Enquanto o pessoal está aproveitando o carnaval, nós estamos com as lavouras começando a ser implantadas. Esse ano a gente começou nessa janela de fevereiro, porém a gente teve um verão extremamente seco. A gente não teve chuva, e a chuva, em quantidade suficiente, a chuva, na época do verão, ela é uma aliada nossa, porque ela repõe os reservatórios, obviamente, e ela ajuda na contenção de pragas na soja. Por que a soja é importante? A gente sai da safra de verão, a gente sai da safra de tomate, as áreas que são ocupadas com tomate, elas vêm a ser ocupadas com soja na sequência. Para depois, a colheita da soja, a gente ter novamente as áreas destinadas ao tomate ou alguma outra cultura. E nessa soja, existem algumas pragas que se desenvolvem, que digamos assim, a gente chama elas de multi-hospedeiro, né? Tem várias plantas que podem hospedar essas pragas, e elas causam danos em umas culturas mais e outras menos.
Com a falta de chuva, a chuva ajuda a quebrar esse ciclo. No Brasil, a gente, assim, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, você tem a neve que congela toda essas pragas, mas aqui, felizmente, a gente não tem essa situação, que a gente tem a questão da chuva que nos ajuda em contenção dessas pragas, e porque a quantidade maior de chuva fisicamente elimina, as lavouras ficam melhores, os produtores investem mais no desenvolvimento das lavouras, e isso daí acaba ajudando as culturas de inverno, que é o nosso caso. Como não aconteceu isso, a gente, nas lavouras de tomate de início, a gente teve um enxame, assim, se a gente pode chamar, a gente pode classificar assim, de mosca branca, que é uma praga de alta periculosidade para o tomate. Ela é como se fosse o nosso mosquito da dengue. Ela transmite uma virose para a planta, que a planta fica completamente subdesenvolvida e não consegue ter uma performance produtiva. E aí a gente acaba perdendo produtividade. Porém, a gente sofreu isso nas primeiras áreas plantadas em fevereiro até dia 20 de março, mais ou menos, 1º de abril, e essas áreas vieram a performar com uma produtividade mais baixa. Porém, a gente teve um inverno menos chuvoso, que aí na época do tomate é meio difícil da gente explicar, porque a gente quer chuva no verão, mas na hora que chega o tomate a gente não quer chuva, porque as áreas são irrigadas. A gente teve uma estação seca mais definida e a gente conseguiu ter performance das lavouras melhores na janela de produção dos plantios realizados em abril e maio, e isso contribuiu para a gente ter uma safra, agora que a gente está chegando no final dessa safra, próxima semana o país deve estar encerrando 100% das colheitas, a gente chegar a ter uma safra próxima a 1,7 milhões de toneladas, voltando a gente aos números normais, digamos assim, de produção e produtividade. Então, basicamente esse foi o contexto do ano. A gente acredita que a gente viveu um ano de inverno extremamente rigoroso, seco, né? Não frio, mas seco, sem chuva. Isso daí tem as suas consequências, né? A gente está vendo, já enxergando algumas consequências a safra 25, porém a safra 24 está fechando com números muito próximos do que ocorreu em 2022. Então traz a gente aí para uma situação produtiva histórica, assim, de evolução histórica. A gente expurga o ano de 2023 e considera aí que a gente voltou à curva normal da tomaticultura industrial. Ô Basílio, hoje quais são os principais produtores dentro do Brasil? Quais são os principais estados ou fazendas que acabam produzindo esse 80% de consumo? O estado de Goiás é o estado que tem a maior concentração de cultivo de tomate rasteiro. 65% a 70% da nossa área tradicionalmente é cultivada em Goiás. Aí você tem quase todas as empresas processadoras com produto no mercado com representação em Goiás, né? A gente pode pegar grandes empresas de ketchup, molho de tomate, toda a parte extrato, possuem alguma representação em Goiás. Depois a gente tem o estado de São Paulo e o estado de Minas, que complementam aí os outros 35% da produção nacional. A nossa área esse ano fechou próximo dos 19 mil hectares cultivados, a gente tendo aí 65, ou seja, quase 14 mil hectares cultivados no estado de Goiás, para as 17 empresas que são processadoras de tomate no Brasil. Então a gente tem aí uma representação, basicamente tudo que a gente consome de derivados de tomate no Brasil é produzido em Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Sendo que Goiás é uma região que abrange Cristalina, a região alta lá de Cristalina, próximo a Brasília. Depois, ao redor de Goiânia, a gente tem bastante tomate. Morrinhos é outro município bastante importante em produção. Patos de Minas, em Minas Gerais, aí a gente tem em cima, lá no norte de Minas, um projeto Jaíba, mais alguns cultivos. Aí aqui em São Paulo, a gente tem uma pulverização muito grande de agroindústrias. São agroindústrias menores, que começam a ter desde Guaíra até Presidente Prudente, até Regente Feijó. Então a gente tem uma pulverização, várias indústrias, muitas delas possuem também fábrica em Goiás ou em Minas, para fazer a aquisição dos frutos de tomate com maior escala,
mas o maior mercado consumidor está em São Paulo. Então, basicamente, as empresas são empresas menores, mas também exercem o cultivo, o processamento e a transformação do tomate em produto acabado para mercado final. Na hora em que você pega que o tomate, teoricamente, a origem dele venha da América do Sul, em contrapartida, o maior produtor do mundo é a China, e os maiores mercados de consumo acabam passando tanto pelos Estados Unidos, quanto por França e quanto Alemanha. E dali tem mais um outro detalhe. Como ele faz parte da culinária do Mediterrâneo, e com uma presença extremamente marcante, hoje o melhor tomate é o tomate espanhol. Como conseguir lidar com essa diversidade se ele nasce num local e ele não tem normalmente o plantio de forma correta, ou o clima hoje já não é mais adequado, ou não foi um dos itens para se produzir que deram interesse nesse tipo de produção e na qualidade dessa produção. Em contrapartida, nós temos China, que é um outro tipo de clima que não é o clima originário da região da Mesoamérica, né? Da parte central da América do Sul. Então, o que você entende? Por que lá se desenvolveu tanto e lá se desenvolveu de uma forma comercial? Não vou falar somente produto, porque produto nós temos na Espanha, né? O melhor produto hoje. Mas por que comercialmente a China ela se despontou de todos os outros países na produção? É clima, é investimento nesse tipo de item, né? Nesse tipo de item agrícola, é um agronegócio que eles fomentam? Nós temos assim, o tomate é originário dos Andes, né? A cor originária do tomate, a gente pode resumir isso daí muito, o santo de casa não faz muito milagre. O tomate ele é originário dos Andes, ele foi para a Europa por meio, após, né, a exploração, colonização do mundo. Depois ele na Itália ele ganhou um certo condicionamento, né, dentro da Itália, dentro da culinária italiana, ele ganhou um certo destaque, depois foi para outras regiões da Europa, e ele voltou aos Estados Unidos como uma forma de produto de conserva, dentro de uma substituição a alguns molhos ingleses aí na conservação de carnes e embutidos. E ele se disseminou no ketchup, né? Você tem aí a maior presença o maior consumo de tomate do mundo vai para ketchup, porque você tem aí o mercado americano, é um mercado de maior consumo e ainda, assim, divide aí com a China, mas ainda é o maior produtor em escala de pasta de tomate do mundo. E você tem aí depois um retorno dele para a Europa com uma diversificação de produtos, né? Você tem as boas passatas italianas, os bons molhos espanhóis, aí você tem a boa e velha macarronada, que é um alimento quase que global, e junto às redes fast food pós-guerra aí, ele teve uma disseminação muito forte aí, levando pela cultura americana, de consumo junto com alimentos salgados, né, com sanduíches, com hot dogs e tudo mais. A China, ela entra num conceito de produção de molho de tomate por escala, de produção de pasta de tomate por escala. Ela, basicamente, hoje, nesse momento, assim, ela terminou uma safra, também está terminando uma safra. Os números chineses, eles são controversos em alguns casos, mas o mercado chinês, ele cresceu quase 25% esse ano, pelos últimos dados do WPTC, colocando a China quase em pé de igualdade em produtividade, em produção, em área cultivada com os Estados Unidos. A gente sabe que assim, o mercado chinês é um mercado de escala, né? Eles não fazem nada de forma sutil. E lá a gente tem digamos assim, uma presença do Estado muito forte na condução dessas políticas de cultivo. O tomate, na região que ele é cultivado na China, ele sofre sim situações de clima, porque a geografia chinesa ela é muito diversificada, né? Você tem locais de inundação, você tem locais de toda uma concepção agrícola dificultada, porém o tomate na China ele ocupa um espaço concomitante com o algodão.
E isso daí faz com que a política do governo chinês ela oscile de acordo com o mercado global. A polpa de tomate no pós-pandemia, ela basicamente ela subiu de preço, ela mais que dobrou de preço, enquanto as outras. Houve uma queda no sinal. Eu vou aproveitar essa queda no sinal. Vou dar. Voltou. Commodities, né, não tiveram essa performance. A produção de pasta de chinês está no abastecimento de pasta de tomate muito no mercado africano também, além de pulverizar na Europa, no país do leste europeu, atender também o Brasil, compra uma pequena parte de demanda da polpa chinesa, mas a China é um ótimo produtor e está evoluindo assim no que diz respeito à qualidade do seu produto final, que era o grande entrave do mercado chinês. A gente tinha, por exemplo, a legislação brasileira é a legislação mais rigorosa do mundo em relação à sanidade pública. Uma legislação muito mais, digamos assim, difícil de ser cumprida do que os Estados Unidos, do que a Europa, do que qualquer outro país, em relação a produtos não tomate ou algum tipo de oscilação de qualidade dessa polpa. E aí, o mercado chinês ainda tem grande dificuldade de atender. Assim como o mercado americano não absorve essa pasta chinesa, ele compra a necessidade dele que não é atendida, ele recorre a países como Chile, como Itália, como qualquer outro, Portugal, como qualquer outro país de alta qualidade de produção. Então, a gente tem aí essa concepção do mercado. E a China é, sim, um grande player, porém, ele não é um player previsível. Por exemplo, há 3 anos atrás, eles quebraram quase 40% da oferta de polpa no mercado. Foi uma das causas que fez o preço subir bastante. E agora eles estão vindo com uma produção gigantesca e provavelmente vai colocar esse produto no mercado, causando uma pressão para baixo aí dos preços. Né? Mas é uma bastante diferente da nossa condição de produção. É isso que eu quero tocar. Eu esqueci de falar do tomate San Marzano, que também está em primeiro, né, no topo de qualquer outro tipo de item. Eu vou falar de subespécie dele. Mas e existem várias pelo planeta, inclusive umas que nascem próximas ao vulcão, né, às terras do vulcão. E aí eu pergunto, já que o Brasil ele tem uma força tão grande na qualidade da terra, né, na riqueza que a terra traz, principalmente em algumas regiões do Brasil, falta incentivo político para que isso, eu falo, não só das decisões políticas da federação, estado ou município, mas também de iniciativa privada, de alguns bancos, né, e também cooperativas que invistam nessa produção, pensando que ela é extremamente rentável. Não só para agregar número de funcionários, para inserir funcionários no mercado, mas também ela é extremamente rentável, porque ela participa da grande maioria da culinária mundial. E por quê? O que falta no Brasil para que se desenvolva uma cultura que tenha ideia de também exportar? Não importar mais 20%, mas eu quero agora começar a exportar esses 20%. O nosso país é um país de aptidão agrícola, né? Tudo que a gente se dispõe a fazer em agricultura, a gente faz bem da porteira para dentro. E algumas cadeias se desenvolveram da porteira para fora, né? Nós somos os principais exportadores e líderes de produção em uma série de produtos e commodities agrícolas. A pasta de tomate, ela não é diferente. A gente tem condição, sim, de produzir um alto volume de tomate no país. E isso daí poderia, sim, gerar volumes expressivos de exportação. Porém, a gente tem 2 fatores principais hoje. Assim, uma das vertentes da Tomate BR é trabalhar isso. O Brasil é o 6º, fica oscilando entre o 7º maior produtor de polpa de tomate do mundo. A gente tem uma área de 20 mil hectares. Se a gente comparar com a área de cana, nós temos 11 milhões de hectares. Se a gente comparar com a área de soja, é até incomparável. Então, nós temos aí uma demanda pequena
de áreas para se produzir tomate. O valor agregado da produção realmente ele equivale a quase 7 vezes um hectare de soja. Porém, a gente precisa ainda desenvolver uma genética que nos dê qualidade de fruto para a gente poder competir com uma polpa de alta qualidade do Chile. Por exemplo, o Chile produz quase metade, um pouco mais da metade do nosso volume de tomate, é um dos maiores exportadores. Eles têm uma polpa de tomate de altíssima qualidade. Quando a gente compara com a polpa italiana, que você tem um alto índice de cor, com a polpa espanhola, a gente está em desvantagem ainda por conta de algumas condições genéticas. O Brasil está fomentando agora, por meio da Tomate BR e as indústrias parceiras, o desenvolvimento de genética voltado para a nossa realidade. Nós somos um país tropical, nós somos o único país tropical do mundo a se plantar tomate em escala desse jeito. Agora, quando a gente olha para a vertente exportadora de aptidão, a nossa produção ela se concentra um pouco longe da costa. Então, a nossa produção está no Planalto Central, onde a gente consegue atingir os maiores índices de qualidade e quantidade de produzido por área, está no Planalto Central. A gente está a no mínimo 1.000 quilômetros de distância dos portos de destino. Isso daí implica numa necessidade logística, né, que é a infraestrutura de transporte, que o nosso país é tão carente, e o meio mais eficaz de se fazer isso é por meio de ferrovias, né? Se a gente pegar aí uma integração, a Ferrovia Norte-Sul se integrar com alguma Centro-Oeste, trazer para o Sudeste ou levar até os portos do Norte, a gente teria uma grande competitividade, porque da porteira para dentro, o nosso custo é extremamente competitivo quando a gente compara com o tomate europeu, por exemplo. Quando a gente compara com o tomate americano, a gente produz a polpa mais barata, assim, a unidade de tomate mais barato do que o americano. A gente perde para o americano no norte-americano em relação à concentração. Assim, o nosso fruto ele tem mais água do que o deles, então fica um pouco mais caro para concentrar esse produto. Mas a gente tem essa competitividade produtiva no Planalto Central. Porém, quando a gente vai para a estrutura logística, quanto custa para tirar esse produto do centro do Brasil e colocar num porto para deixar disponível ao mundo, a gente perde a nossa competitividade. Que, por exemplo, o principal exportador de polpa da América Latina está no Chile. As áreas estão a 50 quilômetros do porto. Quando a gente olha a produção da China, ela está localizada estrategicamente próximo de uma área de escoamento ferroviário e portuário. A Itália de qualquer lado que você vai, você está perto de algum porto bom de exportação. A Espanha da mesma forma, Estados Unidos está na Califórnia, então está dentro de um raio logístico muito, digamos assim, favorável. Quando a gente olha para nós, a gente está a 1.000 quilômetros de distância de uma área de uma exportação. Nós conseguimos viabilizar exportação de soja, nós conseguimos viabilizar exportação de boi, de carne bovina, de café, de citros, e eu acredito que é possível sim a gente conseguir viabilizar a exportação de pasta de tomate nos próximos 10 anos aí. É um desejo aí da Tomate BR, é um trabalho que a gente já está conduzindo frente às empresas provedoras de genética, desenvolver materiais mais propensos às nossas condições climáticas, para nos dar a base para ter uma matéria-prima de ótima qualidade e conseguir concorrer com esse mercado aí que é bastante competitivo e rentável, né? Que você tem aí uma moeda forte para se trabalhar no mercado global, que é a polpa de tomate. Então, todo mundo consome, o mundo inteiro consome esse fruto, consome essa pasta de tomate em várias formas diferentes. Então, é uma moeda boa de se ter aí dentro de um país, pensando estrategicamente e até mesmo por segurança alimentar, né? Ô Basílio, mas na hora que você fala pasta de tomate, você já subentende que ele foi industrializado, né? Que ele passou por um processo e que dessa forma acaba facilitando, inclusive, as modificações logísticas. Agora, ele in natura, o fruto mesmo, ele tem uma certa dificuldade na questão de distribuição logística pelo país, inclusive pela dimensão e a forma como ele é armazenado. Isso acaba encarecendo lá no final, lá na parte da industrialização, e que chega para o consumidor final valores não tão interessantes
justamente por ser um item frágil e que precisa de uma logística muito bem feita, né, acondicionamentos muito bem feitos, para que o produto chegue de forma correta até a casa do consumidor ou até mesmo as indústrias. Sim, a cadeia industrial, ela trabalha com produção por encomenda. Então, a indústria, por exemplo, ela compra esse tomate num raio máximo aí de deslocamento de 200 quilômetros. Por que isso? Porque o fruto, depois de colhido, ele é colhido mecanicamente, as indústrias têm aí até 24 horas no máximo para estar efetuando o processamento dele. Porque ele é colhido a granel, mecanicamente a granel, né, depositado em caminhões. Esses caminhões são direcionados às indústrias e as indústrias fazem todo o processo de carregamento e asepsia desse fruto, depois tritura, filtra, né, para tirar bagaço, que é a casca do tomate e a semente, concentra esse produto, que é um evaporador, a gente coloca, eu costumo falar assim, a gente coloca ele em uma panela de pressão gigante e deixa ele evaporar a água, concentrando a pasta, se ficar um suco bastante concentrado. E aí essa é a nossa matéria-prima. Essa matéria-prima é envasada de forma asséptica, ou seja, sem presença de ar nenhum, a vácuo, e a gente tem aí uma longevidade natural dada pela concentração e pela embalagem, pela tecnologia da embalagem, de no mínimo 2 anos. Essa polpa de tomate, essa pasta de tomate, ela pode ficar armazenada dentro de um ambiente protegido, seja um tambor, ou seja uma embalagem de madeira, por 2 anos ou mais, que a gente está, inclusive, fazendo acompanhamento junto à Anvisa dessa validade. O fruto in natura, a distâncias muito grandes, igual a gente tem, ele se deteriora muito rápido. Por isso que as indústrias prezam aí por um raio de atuação de no máximo 200 quilômetros que você consegue processar esse produto aí em no máximo 24 horas após a colheita. Quando a gente analisa o mercado fresco, aí sem dúvidas, a gente tem produção de tomate no Brasil do Nordeste ao Sul. A gente produz tomate de Santa Catarina até o Nordeste todo produz tomate. O Centro-Oeste mais concentrado em Goiás, Mato Grosso não, Mato Grosso do Sul nada significativo. Isso para consumo in natura, tá? Que esse tomate que a gente compra na feira, para a gente poder consumir ele em forma in natura. Esse tomate, sim, ele sofre uma deterioração, são logísticas muito pesadas, né? Por exemplo, o tomate que Manaus consome é produzido aqui no Sudeste em algumas épocas do ano. Isso daí você tem quase uma semana de trajeto até chegar no consumidor final. Isso daí sim, isso implica num custo, às vezes você pega 1 quilo de tomate, dá 12, 14 reais no supermercado, e na época do ano, e tem época do ano que está R$1,99, R$1,50, R$2, então é mais uma questão de oferta, demanda e logística, né, que é o que norteia toda essa questão aí do tomate. Ô Basílio, mas a indústria, por trabalhar com safra, ela tem uma certa previsibilidade do custo de matéria-prima, tanto que a gente olha no mercado a oscilação do preço do tomate, do molho de tomate, ele não é expressivo assim dentro de uma certa influencia muito. Então, o tomate é um ingrediente ali. Você tem o fator logística que você social, que são as embalagens. Essas embalagens oscilam muito de preço. Então, quando a gente olha para o mercado, lá eu vou pegar um frasco de ketchup e ele estava R$7 no mês passado e agora ele está R$9, muitas das vezes a gente coloca a culpa no nosso tomate, mas às vezes pode ter sido aí uma questão de logística, uma questão de embalagem que está sendo, a cadeia está sendo afetada por esses fatores, até mesmo energéticos, né? Quando a gente tem bandeiras aí de tarifação, ou oferta de energia, o Goiás tem alguns problemas com energia elétrica, a gente tem que trabalhar muito em cima de geradores, então isso aí costuma afetar um pouco o custo de produção e, consequentemente, o preço do produto final. Eu vou pegar alguns... Eu preciso ir para o intervalo rápido, mas eu vou precisar utilizá-lo mais um pouquinho depois desse intervalo, Basílio, porque para entender um pouco deste mercado, porque nós temos de um lado a produção do rasteiro para pasta, um consumo muito alto do tomate salada no Brasil, né? Entre outros que são inseridos cada vez mais no mercado, para entender o que isso acaba alterando
Depois, nós como consumidores, na hora que você pegou e falou o preço, em determinadas épocas do ano ele chega a R$14, em outras a R$1,99. Eu já falei uma vez com o Marco Aranda aqui no programa e ele passou inclusive informações, porque nós tínhamos alterações altíssimas no período da pandemia em cima da batata. E ele me passou que até mesmo ela existe classificação. Então, às vezes, a classificação que está sendo vendido aquele produto, né, a classificação 3 ou 4, não é a mesma que está em um outro mercado, que está numa classificação maior, ou seja, o valor que aquele mercado estaria cobrando do produto in natura seria realmente adequado à classificação daquele produto no mercado. Eu vou perguntar isso também para você daqui a pouquinho. Um minutinho, vamos lá. Sabe Mania! Vem aproveitar cerâmicas incríveis pra colecionar. Sai do forno, vai pra mesa. Olha que beleza! No Savenhago, suas compras dão direito a selos de desconto para comprar lindas cerâmicas marca francesa e tem muitas ofertas. Sabe Mania Savenhago, vem comprar e colecionar. Leite longa vida Italac 1 litro, R$4,45 e no nosso cartão a R$3,95. Contra filé pool ou friboi peça inteira vácuo quilo R$44,90. Arroz tipo 1 pop 5 quilos R$26,90 e no nosso cartão a R$25,90. Cerveja Heineken Long Neck 330 ml R$5,89. Óleo de soja Vitalive 900 ml R$6,38. Frango inteiro congelado Itabom quilo R$7,90. Açúcar Cristal União, Cristal Sucre, 5 quilos, R$17,40. Café Três Corações, 500 gramas, R$21,90 e no nosso cartão, a R$19,90. Linguiça de pernil Seara, o quilo, R$17,90. Cerveja Antártica Lata, 350 ml, pack com 18 unidades. No Savigan, pague R$2,69 cada, no pack com 18 unidades, somente na loja física. Valor do pack no Savigan, R$48,42. E, logicamente, beba com moderação. Hora do Consumidor volta já. Chegou o Vida, o novo plano da Santa Casa Saúde Ribeirão, com planos individuais para quem se cuida, plano familiar para quem se preocupa e plano empresarial para quem não pode perder tempo. Vida, o plano para quem gosta de viver. Fale conosco pelo WhatsApp 997899607 ou acesse santacasasaude-ribeirão.com.br. Responsável técnico médico Dr. Marcelo de Bonifácio, CRMSP número 83560. Hiper Saúde, compre ajuda Hospital de Amor. Premiação só para nossa região. Por que o seu comércio vende Hiper Saúde? Traz cliente para o meu comércio, é um dinheiro a mais que entra, e se eu vender o premiado, eu ainda ganho extra. Você que ainda não vende, faça do seu comércio um ponto de venda do Hiper Saúde. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 15 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Toro mais 50 mil reais. Isso mesmo, uma Toro mais 50 mil. Hiper Saúde, ajude e concorra. Voltamos com Hora do Consumidor. Voltamos com o Basílio da Tomate BR. E Basílio, eu vou já te perguntar diretamente essas modificações no mercado, né? Nós temos, na hora que você falou que o tomate rasteiro é a maior produção dentro das pastas no país e fora dele, em contrapartida nós temos um consumo altíssimo do próprio salada e entre outros que são produzidos no país. Esse abismo que existe entre o que nós mais precisamos para a pasta e o que nós estamos mais consumindo, o que você fala sobre o mercado em cima, né, para entender o porquê que existe essa modificação tão alta entre o que consumimos e aquilo que nós consumimos de uma outra forma, que é através das pastas? Não, certo. O tomate que a gente consome, o tomate salada, ele é uma forma de cultivo diferente do tomate industrial. Basicamente é a mesma planta, porém de genéticas diferentes. A gente costuma falar que a planta de tomate rasteiro é mais... O cultivo do tomate rasteiro para a indústria, ele é mais parecido com o cultivo de soja do que um cultivo de tomate para consumo in natura. Por quê? Fazer tomate para consumo in natura é uma arte. A gente tem milhões de pés de tomate no Brasil sendo cultivados de forma com mão de obra familiar, com toda a estrutura voltada a ter o melhor fruto, com a melhor aparência
e a melhor qualidade para o consumo de mercado. Porque a grande questão, assim, quem põe preço em tomate é a chuva. Quanto mais, é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais chuva eu tenho, pior é o desenvolvimento das lavouras e mais difícil é produzir, ou seja, menos fruto eu vou ter e, consequentemente, mais caro vai ficar no mercado. Porque em que meses isso acontece? De agora em diante, o tomate até o mês passado estava quase de graça. Assim, se comprar tomate era R$3, R$4 no mercado o quilo, em alguns lugares até menos. Porém, agora a gente vai começar a perceber um aumento de preço, porque agora a gente começa a ter mais chuva. A gente tem aí uma grande parcela do tomate que é produzido descartado por aspectos visuais. Por exemplo, a gente quer no mercado, o mercado consumidor, ele quer um fruto bonito, ele é brilhoso, ele quer um fruto padronizado, ele quer um calibre, e tem épocas do ano que você tem condição de ofertar isso em maior quantidade, que geralmente é a época do inverno ali, de agosto, é tudo que a gente colhe ali em julho, agosto, setembro, e tem épocas do ano que é mais difícil de você, vai começar a acontecer agora em dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente tem uma intensidade de chuvas maior e a gente não consegue, o agricultor, o produtor rural do tomate envarado, do tomate com consumo in natura, não consegue ter essa sanidade das lavouras e ter esse produto de boa qualidade a ser ofertado no mercado. Aí a gente tem as questões das praças, né, que a gente fala. Onde se tem uma produção maior, você tem preços menos, digamos assim, menos caros nessas épocas. É onde você tem uma logística, como para o sul do Brasil, ou para o norte, ou até mesmo para o sudeste, aqui em algumas cidades, a gente tem um preço bem mais elevado no fruto. A questão industrial, ela é produzida por encomenda, então a indústria ela encomenda essa produção em períodos de alta, em períodos mais favoráveis que a gente consegue atender dentro de uma escala de produção. Já o consumo in natura, a gente tem que ter oferta o ano todo. E o grande ponto, assim, tem que o nosso consumidor, o consumidor de tomate, é uma outra cadeia de produção. A Tomate BR não tem, digamos assim, uma presença, a gente não atua nesse mercado de consumo in natura, porém a gente observa que é um mercado extremamente exigente. É um mercado que a estética do fruto manda mais do que qualquer outra questão. Aí, se você tem um fruto mais bonito, numa época menos favorável, ele vai valer mais. E aí você vai ter essa disparada de preço, R$14, R$15. Eu já cheguei a ver tomate em algumas regiões do centro-oeste, tipo Mato Grosso do Sul, a R$18 o quilo. Isso daí é um valor muito alto, né? Isso é ruim até para o produtor. Não é bom para ninguém da casa de R$18, R$10, R$12 um quilo de tomate. Se vai consumo, o mercado consumidor não vai absorver. Então, isso daí vai ter restrição de consumo. Depois, quando a gente tiver oferta, na época de inverno, esse preço vai despencar. Então, isso aí é uma condição básica. O Brasil é um país assim que a gente tem produção bastante diversificada desses tomates envarados, né? A gente tem tomate salada, caqui, tereje, a gente tem uma diversa, bem diversificado a nossa produção de tomate para consumo in natura, e ela é bem assim, a gente produz, como eu falei, desde Santa Catarina até o Maranhão, você tem produção desse tipo de tomate. Então depende muito da época do ano, da quantidade de chuva, é isso que afeta o preço do fruto no mercado. Eu estou aproveitando o teu conhecimento técnico, que enquanto nós estávamos pensando em fazer 30 minutos, né, com o programa em cima do Tomate BR, eu vi, pela tua qualidade, teu conhecimento extremamente global, né, da condição do tomate, e na hora que nós vimos isso para a questão do consumo, ele é importante porque ele passou por ser vilão em alguns momentos no Brasil, né, que fizeram com que subisse a questão da inflação. Agora, para encerrar, porque eu sei que teu tempo deve estar extremamente corrido, Basílio, qual que é a projeção para 2025? Aliás, o que a Tomate BR tem em mente da projeção para 2025 mediante a fatores de investimento, a fatores climáticos e também de expansão de áreas?
Olha, é sempre uma satisfação poder estar com você, com seus ouvintes, com os espectadores, a gente está à disposição sempre, mas assim, a gente projeta um ano de 2025 bastante, a safra, a gente tem as indústrias, né, tem uma capacidade, por a gente ter uma janela de safra bastante definida no país, a gente colhe tomate de final de junho até meados de outubro, final de outubro, por uma questão, a gente para de colher tomate em outubro porque chove muito, então a gente não consegue continuar a colheita, então a gente não planta para colher após o final de outubro, e a gente só planta a partir de final de fevereiro, porque a chuva só deixa a gente plantar final de fevereiro. Se ela deixasse plantar antes, com certeza a gente plantaria. Porém, a gente enxerga que para o ano que vem a gente vai ter uma safra com números bastante parecidos da implantação das lavouras, plantada bastante parecida foi em 2024. A gente espera sim ter uma performance melhor nas primeiras áreas, tanto que esse ano foram feitos vários trabalhos de genética para a gente ter plantas mais resistentes geneticamente. Quando eu falo resistente geneticamente, eu não estou falando de transgenia, tá? O tomate não existe, tomate transgênico, não existe essas questões esse debate de transgenia no tomate. A gente está falando de evolução genética como a natureza nos permite fazer. Cruzamento entre pai e mãe gera descendentes melhores, mais férteis, mais produtivos, e a gente vai evoluindo a cultura desse formato. O tomate ainda não tem uma engenharia genética voltada à transgenia. Porém, a gente enxerga que com melhoramento genético, a gente fez vários testes esse ano de novos materiais, novas variedades de tomate, híbridos de tomate, que é o caso, para a gente conseguir ter uma performance de início de safra melhor. A safra plantada deve ser muito similar à safra 2024, a gente deve plantar por volta dos 19 mil hectares. Porém, a gente espera, se Deus quiser, conseguir romper a barreira aí da 1,8, 1,9 milhão de toneladas, que é o nosso objetivo, para a gente ter aí um aumento, né, considerável voltado à qualidade da cadeia, voltado à expressão da cadeia. Isso é suficiente? Volto a falar, se a gente fizer a gente precisa fazer pelo menos 2 safras, 3 safras, igual a de 2024, para repor o problema de 2023. 2023 foi um ano muito ruim para o tomate. Então, se a gente produzir bem ano que vem, a gente vai ter saldo de sobra de polpa e baixa de preço? Provavelmente não, porque nós estamos trabalhando em déficit, a gente é um país importador. Então, quanto menos a gente depender de estoque externo, melhor é para o nosso mercado consumidor. Porém, 2023, ele foi muito ruim, a gente teve quedas de estoque aí bastante grande, e a gente não pode, por que então que 2024 não entrou para suprir? Porque a indústria tem uma responsabilidade com a cadeia, ela não pode plantar mais tomate do que ela consegue produzir, porque senão a gente vai provocar uma onda de desperdício, de perda. Não tem nada mais triste do que você ver uma lavoura de tomate perdendo no tempo, por falta de colheita, é alimento in natura ali, que você vê, poderia estar alimentando dezenas de famílias, você vê se perder. Então a indústria tem essa responsabilidade, ela não planta, mas além da capacidade que ela tem. E isso daí, para um ano ruim, igual foi 2023, a gente está se estruturando para tentar recuperar essa marcha de crescimento que a gente vinha até 2022. Estamos, digamos assim, contentes com a safra 2024, porém não realizados. Assim. A gente precisa ainda evoluir mais para 2025, a gente conseguir números melhores e mais expressivos para a gente ter aí um retorno a alguns estoques balizadores de matéria-prima que permite às indústrias projetarem seus crescimentos, seus investimentos e toda a condição de produção futura. Primeiro quero agradecer a sua participação e também esse período em que você esteve comigo para dar todas as informações possíveis desse mercado e as projeções para 2025, entender também como que funciona o mercado global em cima da questão tomate, da própria pasta, a atitude também, a atitude de comunicação, Rodolfo Milone, que me trouxeram a Tomate BR para que falasse sobre esse assunto, que eu acho de extrema importância, porque, como eu falei, ele já foi tratado como vilão em várias vezes dentro do comércio, principalmente por nós, consumidores finais. E na hora que nós entendemos a questão global, nós conseguimos pelo menos
compreender que existem fatores, e fatores principalmente climáticos, e aí eu acrescento a questão política, que acabam desenvolvendo ou não a produção de um determinado item. Basílio, muito obrigado mesmo pela participação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão azeite. Olha aí que legal, saio do tomate e já entro no azeite. Obrigado, Basílio. Aproveitar e falar um pouquinho, porque eu estou sendo muito cobrado para dar informações sobre essa questão dos azeites que foram encontrados e o número de azeites que foram suspensos no Brasil por conta da falsificação. Na semana seguinte, na próxima semana, nós falaremos muito sobre esse assunto e também a questão Black Friday e Procon Ribeirão Preto. Quais são as projeções e o desenvolvimento para a Procon de Ribeirão Preto para 2025. Mas a questão referente aos azeites, eu vou falar que o mercado nacional, infelizmente, ele vem numa crescente de produtos falsificados. Como o consumidor comum, eu falo, como aquele consumidor que na hora que foi ao mercado, está sem o acesso ao celular ou não tem um tipo para que consiga buscar informações sobre aquele item, quando ele chegar em casa, é só ele pegar a notinha, o cupom fiscal e levar até o estabelecimento e informar que houve um equívoco na venda ou algo parecido, tá? Principalmente quando os lotes são retirados do mercado. Agora, tomem muito cuidado, porque a falsificação ela é muito fácil de ser identificada. Ela existe uma coloração diferente, existem pontuações diferentes, e não acontece só na questão do azeite, não. Agora está tendo uma crescente em falsificação em perfumes, e que aí as modificações são muito claras, inclusive na forma da embalagem, como ela é embalada. E isso também acontece na questão azeite. Na hora que você compra um azeite, um galão, um garrafão de 5 litros e paga esse garrafão R$25, R$30, tem alguma coisa estranha. Estavam utilizando dentro desses azeites que foram retirados do mercado, inclusive óleo, que era utilizado na questão automotiva. Encontraram itens que eram utilizados nos óleos automotivos. Então, para vocês terem ideia do perigo e do risco de consumo de produtos em que vocês não estão verificando. E aí, como se verificar? De forma clara, corre lá no Google e já identifica quais são as marcas que foram retiradas do mercado. Não identificando quais foram, comece a prestar atenção na forma de coloração. Se é um produto que você costumeiramente utiliza, você automaticamente vai identificar. Semana que vem eu falo sobre esse assunto. Agradecer a todos pela participação, aos nossos ouvintes e telespectadores, e até segunda, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.